Mais uma vez, boa tarde para você, uma ótima semana e a gente chega aqui no Esporte Record Interior falando do Esporte Clube Noroeste, que é uma herança deixada pelos funcionários da ferrovia. Foi fundado em 1º de setembro de 1910 e o Norusca guarda uma trajetória rica em conquistas. Seja aqui em Bauru, no Brasil ou no mundo, as torcidas organizadas são parte importante de uma estrutura de um clube. Acompanhando o time desde 1986, a torcida organizada Sangue Rubro, que é uma extensão do Noroeste nos arredores do Alfredão, uma das principais torcidas do time. O espaço de encontro de torcedores é o mesmo que também abriga artigos desejados por fãs do Noroeste. Isso sem contar a quantidade de relíquias históricas. Aliás, falou em história, lá tá ele na resenha, o Vanderlei, um dos fundadores da torcida organizada Sangue Rubro e dono da carteirinha número 2 do Noroeste. Porque a número 1 não poderia ser de outra pessoa, a não ser o José Roberto Pavanello Silva. É o Pava, que é o nosso presidente de honra até hoje. A torcida surgiu na década de 80, precisamente em 1986, de uma dissidência de uma outra torcida que existia à época que não existe mais, que é a Dragões Vermelhos. O pai do Vanderlei trabalhava na ferrovia, que deu início ao Esporte Clube Noroeste no dia 1º de setembro de 1910. O Noroeste surgiu da vontade dos ferroviários em ter um clube de futebol, né? E para quem não sabe, o Noroeste foi fundado no mesmo dia, mês e ano do Esporte Clube Corinthians. Ele é o irmão gêmeos do Corinthians. E nessa época, os ferroviários, ávidos por ter um clube de futebol, na época estavam sendo formados vários clubes do futebol, e o Noroeste foi fundado em cima dos ferroviários da rede da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. E haja história para contar. Ele lembra do primeiro estádio do clube na rua Rubens Arruda. Toda a estrutura era de madeira e em 1985 o estádio pegou fogo durante uma partida contra o São Paulo. A tragédia deixou feridos, suspendeu o jogo, mas fez a nova casa do Norusca surgir, o Alfredão. Com o apoio da comunidade e da ferrovia, o estádio foi construído, que na época era um dos maiores estádios do interior de São Paulo. Quem vem sempre ao estádio pode observar nas arquibancadas cobertas que as colunas de sustentação da arquibancada coberta, ela é feita toda com trilhos de trem, que sob alta temperatura foram moldados para a construção da arquibancada coberta. Dentre os nomes que marcaram o início do clube está o de Cláudio Amantini. Ele liderou um movimento que tirou o estádio das mãos da Rede Ferroviária Federal e passou para o clube. Destaque também para o Damião Garcia, bauruense, que nos anos 2000 investiu pesado no Norusca. Primeiramente foi feito um comodato e depois, numa visita do ministro dos Transportes, o estádio foi doado ao Esporte Clube Noroeste por empenho e trabalho do comendador Cláudio Amantini. Mais recentemente, no ano 2000, nós tivemos a figura do Damião Garcia, uma pessoa da cidade que fez grandes investimentos no Noroeste, fez a remodelação do estádio, criou o campo de treino, criou o alojamento para os atletas e mais. Em ano seguido, o Noroeste saiu da Série A3, foi para a 2 e em 2005 estreou de novo na Série A1. Tantas vitórias estão marcadas também no coração do alemão, o presidente do Sangue Rubro. Ele lembra do dia em que os torcedores levaram um caixão para o estádio. Foi um show de 4-0 em cima do Marília. Eu acho que nunca aconteceu isso em lugar nenhum, um caixão de verdade. A gente entrou dentro do estádio, foi aquela festa, a hora que estava 3-0 para o Noroeste, a gente pegou o caixão e entrou na arquibancada, foi aquela festa. E todo esse amor pelo clube também é passado para a família. A Maria Clara já está careca de saber de todas essas histórias. Ela é a minha caçulinha, minha menina, vai ser a eterna presidente da Comando Feminino, e a gente tem a Comando Feminino aqui dentro da Sangue, né? E vamos levar ela para meus outros moleques também, tomara que seja presidente um dia da torcida,
que eu passo o legado para eles disso daí. Por isso que eu trago minha família para cá. A torcida organizada Sangue Rubro acompanha o Norusca desde 1986. Em 35 anos de história, esse é o 4º endereço da sede, que nunca esteve tão pertinho do estádio como agora, inclusive na frente da bilheteria e de forma estratégica. Chega dia de jogos, você vê ambulantes aqui em frente. Então, não é tirar o ganha-pão, tirar o trabalho de ninguém, não. Mas nós vislumbramos que isso poderia se reverter a nós, porque a sede tem um custo. Hoje são cerca de 100 associados à torcida organizada Sangue Rubro. E além da dificuldade em manter o apoio ao clube, os apaixonados pelo Norusca também fazem ações sociais. A gente passa isso para os meninos que estão chegando agora, além da gente ter um aprendizado de percussão, que é o pessoal que atua na bateria. Nós temos nossas ações sociais, que é a arrecadação de alimentos. Nós temos sopa, fazemos distribuição de sopas. Na Páscoa teve um evento de doação de ovos de Páscoa para as crianças. Então é isso aí, é ajudar os nossos iguais. O sonho sempre de todo torcedor é ver o Noroeste no ponto mais alto do futebol brasileiro. Primeiro passo, para você chegar no topo da escada, você tem que passar pelo primeiro degrau. E o primeiro degrau para nós é a Série A3. É vencer a Série A3, depois a A2 e disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista e as divisões principais do Campeonato Brasileiro. Avante, avante Noroeste, Bauru com emoção. Quantas histórias e histórias, né? O Clube Noroeste aí com uma tradição gigantesca, a gente está vendo aí as imagens, o brasão que foi mudando ao longo dos anos, né? Eu me lembro que o último jogo que eu estive ali no estádio Alfredão foi um jogo do Noroeste contra o Corinthians. Não me lembro agora se 2005, 2006, mas o Norusca inclusive ganhou esse jogo de 1-0. Tinha Tevez, o time do Corinthians, um time muito bom, muito forte inclusive, mas o Norusca naquele momento também era um time respeitado aqui no interior, naquele momento de auge também, né? Respeitado sempre foi, na verdade respeitado mas tinha ali uma condição de disputar de igual para igual com times grandes, né? Times da elite do futebol nacional. O ano passado nós estivemos ali na Sangue Rubro também, a gente viu a paixão que esses torcedores do Norusca têm, e a Sangue Rubro a gente pode dizer que é um exemplo de torcida organizada. As torcidas fazem festa, fazem o diferencial no futebol e principalmente quando é movida pela paixão e não pela violência, como outras torcidas acabam tendo de tradição. A Sangue Rubro é uma torcida familiar, podemos dizer dessa forma. A gente viu na reportagem, de pai para filho, crianças participam dela, então sim, é um exemplo de torcida organizada e que leva o time à frente.